Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, nós que aqui estamos de forma presencial, os nossos amigos que nos acompanham pela rede social do Facebook, e eu aproveito para dizer que para aqueles que querem acompanhar ou ver as preleções anteriores, estão todas gravadas no YouTube da CEI. Quem está vindo na casa pela primeira vez, bem-vinda mais uma vez. Então eu convido a todos para que nós façamos uma pequena prece para iniciar a palestra da noite de hoje. Então nós vamos imaginar à nossa frente a figura de Jesus, esse ser que quando aqui esteve nos deixou profundos ensinamentos. Aquilo que até hoje, quando abrimos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que nós, via de regra, estamos precisando, vem a resposta. Nem sempre a resposta vem da maneira como nós precisamos, mas aquilo que nós precisamos. Então, que essa figura continue a nos abençoar, continue a alimentar e iluminar as nossas vidas por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, pela natureza, pelo sol, pelos animais, enfim, por tudo que nos rodeia, que nós possamos saber tirar proveito de tudo, vivenciar com tudo aquilo que nos rodeia. Mas o mais importante de tudo é o conhecimento e a vivência fraterna de irmãos para com irmãos. Sejam eles da forma como sejam. Não nos importa a raça, a cor, de onde vêm, para onde vão. Sempre nós sejamos fraternos, como o nosso patrono Francisco de Assis, que abandonou tudo para seguir a Jesus. Então, nós que nessa noite aqui estamos para falarmos do Evangelho, que nós continuemos a ser abençoados por Jesus. E para que nós possamos entender melhor tudo aquilo que Ele nos deixa, nós vamos fazer aquela prece que sabiamente está no Sermão da Montanha e que é aquela oração que os discípulos pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E ele introduziu no Sermão da Montanha a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, o tema da noite de hoje: bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças estão todas elas naquilo que nós podemos dizer a parte mais importante do Evangelho. Vejamos o caso da abençoar os aflitos. Mas bem-aventurados, no dicionário, ele diz que bem-aventurados é um adjetivo masculino ou feminino, porque pode ser bem-aventurados ou bem-aventuradas, né? Aquele que goza de boa ventura, aquele que é bem afortunado, aquele que é feliz. Mas o aflito é feliz? Que ele diz que bem-aventurados os aflitos? Não é nesse aspecto que ele quer dizer. Mas, nesse capítulo do Evangelho, é o capítulo 5, ele é o mais extenso, ele tem 31 itens. Ele só perde, entre aspas, para o último capítulo, o capítulo 28, que é o capítulo das preces. São 83 itens. Então é aquela coletânea de preces espíritas. Mas o capítulo 5, então, é o mais extenso deles. Alguns itens, nós não vamos falar de todos aqui, mas alguns itens que cabe para a gente falar hoje, dentre eles, justiça das aflições,
causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, e assim vai, bem sofrer e mal sofrer, a verdadeira infelicidade. Nós teríamos que fazer pelo menos mais 3 ou 4 palestras para poder caber todos os itens, né? Mas assim, nós vamos enfocar então em alguns deles aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: quem são os aflitos que choram e serão consolados, citados por Jesus? Quem são esses aflitos? Podemos dizer que a perda de pessoas amadas é para nós uma aflição? A perda de um emprego, um empréstimo mal feito que não está conseguindo pagar, é aflição? Então, a lista que nós poderíamos colocar das aflições é muito grande, mas felizmente Jesus nos coloca, né? Quem é o bem-aventurado? Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. É isso que nos faz nos sentirmos melhor. Eu vou começar pelo item 3, justiça das aflições. Então, as dores das aflições desse mundo são um meio que Deus coloca para que nós podemos experimentar tudo aquilo que nós fizemos, ou o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo nessa vida, como nós vamos ver logo mais adiante, ou o que nós fizemos em vidas passadas e trazemos para a nossa reflexão hoje, na atual encarnação. Como diz sempre a Catarina, temos que aproveitar muito bem, porque essa é a nossa melhor encarnação. Então, como vai fazer referência aqui de atuais ou passadas, tudo aquilo que nós estamos passando e ver os outros aflitos passarem, nós estamos bem. Nós estamos bem servidos nessa nossa atual encarnação. E se é assim, porque uns sofrem mais e outros sofrem menos, então? Onde está essa verdade, essa colocação de bem-aventurança dos aflitos? Qual é a consolação que eles terão? Ou nós, né, que também somos aflitos. Alguns nascem em berço de ouro, financeiramente bem, tem tudo. Outros, nem tanto, e nascem com problemas. Crianças com necessidades especiais, ou alguém que nasce sem um membro, sem uma perna. E nós vemos com constância na internet pessoas sem os braços, fazendo todos os trabalhos com os pés. São aflitos? Não, eles superam isso. Será que eu, nessa condição, o que eu faria? Será que eu ficaria o tempo inteiro chorando, me afligindo daquilo que eu não consigo fazer? Então, nós vamos ver aqui ao longo dessa apresentação o que é a aflição e o que nós temos que fazer para suplantar essas nossas aflições. Exemplos, está lotado. O Evangelho mesmo tem muito nas bem-aventuranças. E por quem vem ao mundo, então, muitos em ambientes sadios e outros em ambientes tão diferenciados, tão ruins. Se bem que sou eu que faço o ambiente onde eu moro. Aquilo que me rodeia é o ambiente que eu tenho onde morar. Eu vou poder mudar? Como nós temos na Escola de Aprendizes do Evangelho. A reforma íntima eu só posso fazer em mim. A partir do momento que eu sei o que eu tenho que mudar, vai melhorar o meu mundo interior. Aí do item 4, causas atuais das aflições. Qual a origem das aflições que sucedem em nossa vida? Duas origens. Uma nessa vida e outra em vidas passadas. As sucessivas encarnações que nós temos, então, demonstra, muitos têm algum relance de vidas passadas. Aquilo que eu estou passando hoje não é possível, é dessa vida. Então, nós temos aquelas coisas que vêm bem sutil, faz com que nós repensemos tudo aquilo que nós estamos fazendo, para melhorar nessa vida, para não complicar na próxima encarnação. Eu brinco que essa é minha de número 736. Então, tem muito que pagar? Não sei. Mas eu volto a falar da Catarina.
essa é a minha melhor encarnação. Então, quantas pessoas que, arruinadas por mal administração do próprio corpo, não cuida bem da saúde, ela está colhendo já nessa vida coisas que ela não está fazendo de bem para ela mesma. Essa é a gaiola, esse corpo é a gaiola, como diz o Chico, né? O espírito é o passarinho e o corpo é a gaiola. Quando abrir a gaiola, que eu desencarnar, o passarinho vai embora, a gaiola quebra, desaparece, some. Então, para que eu consiga fazer, ainda nessa vida, coisas boas para mim mesmo, sem egoísmo, mas eu preciso cuidar do meu corpo. É a ferramenta que eu ganhei na espiritualidade para estar aqui hoje. Aí o item 6, ele fala causas anteriores. Se nessa atual encarnação não encontrar nenhuma causa que justifique o mal que está sofrendo, seguramente fizemos algum mal na vida passada. Exemplo que eu dei, a pessoa nasce sem braço. Nasceu já sem braço, pequenininho. Não tinha nada para pagar ainda. E aí? Muito provavelmente é coisa de vida passada. As calamidades naturais, a idiotia e muita coisa então que eu trago de outras vidas, eu tenho a oportunidade de reencarnar e pagar nessa. Só que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu trouxe coisa de vidas passadas. E se eu não fizer bem nessa, vai acumular. Como a família ou a mulher levanta cedo, prepara o café, larga toda a louça, tudo na pia. Mesmo que tenha máquina de lavar, mas digamos, tem coisa que não vai na máquina. Larga tudo na pia e vai embora, entregar as crianças na escola e fazer compra e trabalhar, aí volta para almoçar ou volta para janta. Tem todos os afazeres para fazer, menos arrumar a louça na pia, ou guardar a louça da lava-louça. Vai dormir, está tudo lá. Eu preciso preparar tal coisa. A somatória que nós temos, trazendo de vidas passadas e mais a de hoje, é mais ou menos por aí. Que tempo que eu vou ter para lavar tudo aquilo? Então, se eu tenho coisa que eu trouxe de vida passada, não vou deixar acumular nessa vida também. Então, as aflições das vidas passadas e as aflições dessa vida, nós temos que saber fazer, saber levar. De fazer sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, também não deixa de ser uma aflição. Eu vou pagar aqui ou nas minhas sucessivas encarnações aquilo que eu fiz um outro sofrer. E muitas vezes é pago, como dizia Moisés, com a mesma moeda, olho por olho e dente por dente. Não é? É um tanto quanto desumano o que eu estou fazendo para o outro? Para que isso não cause um mal maior, vamos seguir o conselho de Jesus. Não fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então, não fazer o mal. Muito pelo contrário, fazer o bem. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como pode ser uma pessoa feliz por sofrer e não sabe de onde veio esse sofrimento? Aí vem o item 11, esquecimento do passado. O espírito renasce no mesmo meio, via de regra, ele renasce no mesmo meio em que ele viveu em encarnações passadas. Então vem aí a empatia e a antipatia. Eu vou ter que conviver com aquele que eu fiz um mal, ou que ele fez um mal para mim, para que eu possa perdoá-lo. Vou ficar aflito por isso? Posso até. Mas eu vou ter que passar por isso. Senão acumula. Olha a louça de novo. Já tem louça de 2 dias, hein? Eu não tenho mais colher, não tenho mais prato para comer, porque está tudo lá. Então não é hora de eu tomar uma providência? Então esse nascer de novo no mesmo meio em que eu vivia anteriormente é para corrigir aquilo que eu não fiz, perdoar aqueles que eu não perdoei, seja mulher, seja marido, seja irmão, cunhado, quem mora comigo, ou onde eu vou morar.
avô, sogra, filhos. Ai, quantos filhos ingratos, mas tem pais ingratos também. Então, é a oportunidade que eu tenho de vivenciar novamente tudo aquilo que eu não fiz. Do item 12, motivos de resignação. Jesus é o maior exemplo de resignação. Historicamente, vamos dizer, né? Tudo aquilo que ele passou, e não existe relato nenhum de ele reclamando nada. Como nós vamos ver o bem sofrer, o mal sofrer. E no final, na cruz, o que Jesus falou? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E tudo aquilo que ele passou. Olha a resignação. Resignar-se, então, agora vamos dizer espiritualmente, é transformar a dor em aprendizado, aceitar o que não pode mudar com fé e confiança, que é o que Jesus fez. É por onde ele passou e ele conseguiu essa resignação e nos dá exemplo. Ele deu muito mais exemplo do que aquilo que ele de fato escreveu, ou fez, ou falou. Um seguidor dele, Francisco de Assis, abandonou tudo, inclusive o próprio nome, para fazer exatamente o que Jesus fez. Saulo, ou Paulo de Tarso, idem, ele foi chicoteado, preso, apedrejado 7, 8 vezes, e ele não abandonou o propósito de divulgar a doutrina. Ele foi resignado? Foi. Ele se sentiu aflito? Com certeza, muitas vezes ele pensou em abandonar. Mas a força que ele tinha, depois que ele conheceu Jesus lá em Damasco, suplantou tudo isso. Do item 14, esse item, ele é um tanto complexo para nós falarmos, porque ele fala do suicídio e a loucura. Nos dias atuais, tem se comentado e tem se noticiado que muitos jovens na faixa de 13, 14 anos estão cometendo suicídio. O CVV, Centro de Valorização da Vida, tem dados que diz que no planeta Terra, a cada 45 segundos morre uma pessoa, desencarna uma pessoa de suicídio. Então, e outra, na classe dos mais idosos também, está acontecendo a mesma coisa. Os mais jovens, os mais idosos. Está acontecendo com frequência o suicídio. Então, de que maneira que nós, na crença do Espiritismo, nós podemos evitar o suicídio ou atender aqueles que estão pensando nisso? O nosso atendimento fraterno é para que alguém desabafe o que está passando, mas não é o suficiente para que alguém esteja pensando nisso. Por isso que eu falei que é um tanto complexo falar sobre esse assunto. Daria uma palestra só disso. Porque nós sabemos que muitos de nós têm, não necessariamente aqui, mas tem muita gente nos vendo, nos ouvindo, já teve próximo de si alguém que cometeu suicídio. Aí vem o item 18, bem sofrer e mal sofrer. Bem sofrer é aceitar com resignação. Vamos dizer que Jesus sofreu bem? Não sei. Encarar as provas da vida sem desânimo, com fé na bondade de Deus e no propósito do sofrimento. O bem sofrer é saber tirar proveito do sofrimento. Se nós estamos sofrendo e ficamos resmungando em todos os cantos, todos os dias, todas as horas, com todo mundo, vai irritar alguém, que esse alguém vai falar, para. Mas o bem sofrer não. É seguir os passos de Jesus. Ele suportou o ódio, ele suportou o desamor, ele suportou todas aquelas chicotadas e no final ainda pediu perdão por nós. E o mal sofrer? Mal sofrer é exatamente o contrário. É aquele que vive resmungando, é aquele que vive maldizendo tudo, é aquele que não faz nada para ajudar os outros. Quando ele não recebe algo de volta, ele reclama também que ninguém faz nada por ele. Então, o bem sofrer e o mal sofrer é, de fato, em relação a resignar-se. Entender que aquilo pelo qual eu estou passando, eu tenho que tirar um aprendizado.
O item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Hoje mesmo desencarnou o pai da Maria Lígia, nossa companheira de trabalho, o maestro Otávio. Uma pessoa fantástica, né? 86 anos. Mas não deixa de ser uma perda. Eu penso que nós não perdemos ninguém, mas só quem passa por isso para saber. O outro lado é que ganhou, né? Os orientais, eles têm como forma de celebração a partida e não a chegada. Eles dizem que lá é melhor. Para onde vai, ele vai reencontrar todos aqueles entes queridos que ele deixou lá. Não que nós nos reencontremos os entes queridos que nós encontramos aqui. E muitos não são nem consanguíneos. Então, essa perda e as mortes prematuras, que está nesse item 21, é feita uma colocação. Mortes prematuras. Um jovem ou uma criança de 7, 8, 10 anos, 15, jovem em relação aos pais que já estão com 50, 60, parece uma coisa que é na contramão. Como que uma pessoa de 60 vai morrer depois de uma de 20? Então parece um contrassenso, mas não é. Era aquele período que aquela pessoa tinha que passar junto com a outra, naquela família, naquele meio. Porque a pergunta é feita, né? Como é que vai tirar uma pessoa que é forte, tem toda a vida pela frente, um jovem de 20 anos, ou uma jovem? Como que vai tirar a vida dela, sendo que o outro já está com 70, já está na descendência? Não, né? Cada um tem o seu período de encarnação aqui na Terra. Como lidar com essa dor, então? Aceitação. Elevar o pensamento, vibrar positivamente, saber que tudo é em decorrência daquilo que Deus permitiu que nós passássemos. Quando da nossa volta aqui nesse planeta, nós passamos por uma entrevista, Paula? E Deus sabia de tudo aquilo que nós pedimos. E Ele cortou um monte de coisa que sabia que nós não tínhamos condição de passar por tudo aquilo. Então, ficar resmungando por tudo aquilo que nós passamos, Deus, eu sei, filho, aguenta a mão aí, seja resignado, você vai conseguir. Então Ele não deu a cruz do tamanho que nós não poderíamos suportar. A cruz é do tamanho que nós suportamos. Nós escolhemos aquela cruz. Rezar, tratar com muito amor aquele que foi, aquele que partiu. Nós falamos que perda de pessoas amadas, como eu falei, ninguém perdeu nada. O padre Donizete, amigo nosso, ele fala, onde que está e que cartório está que você era dono da sua mãe? Tem matrícula? Então eu não perdi uma coisa que não é minha. Claro que em tom de brincadeira, mas estudar a doutrina é um consolo muito grande. O entendimento que a doutrina espírita nos dá em relação a essas situações é muito grande. É um reconforto muito grande. Do livro Reconforto, de Emmanuel, para variar, né? E Chico Xavier, que psicografa, nem todos os aflitos serão consolados. Opa, como não? Não é o tema? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E ele fala assim, a provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação que, em nome da sabedoria divina, lhes afere os valores e conquistas. Aquilo que eu falei, a hora que eu reencarnar, Deus já sabe por tudo que eu vou passar. Ele permitiu aquilo que sabe que eu vou suportar. Cabe a mim, nessa minha atual encarnação, saber aquilo que eu vou fazer para não sofrer. Mesmo que eu tenha trazido panela suja da outra encarnação. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em falta grave, o que acabei de falar. Ele é impulsivo, né? E nessa, ele não vai conseguir passar pela prova. Ele não vai receber o consolo que ele está precisando. O impaciente faz dela a escura paisagem do desespero
onde perde as melhores oportunidades de servir. De novo, né? Se eu estou resmungando, reclamando por aquilo que eu recebi, eu não mereço isso. E daí? Luta para conseguir. Quantos que nós vemos que batalharam a vida toda e conseguiram tudo aquilo que queriam? Há poder de sacrifício. E quantos que receberam de mão beijada e não souberam fazer uso daquilo? O triste desvalorizar-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de desalento. Olha aí. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impiedosamente da orientadora que lhes renovava os destinos. De novo, o que Deus permitiu que nós fizéssemos, que nós estivéssemos de bem. O texto é um pouco longo, mas eu só destaquei aqui os que cabem mais. Agora, o mais interessante de Allan Kardec é que o capítulo 5, ele fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vamos lá. Qual é o título do capítulo 6? O Cristo Consolador. Agora, do livro da Esperança, obra ditada de novo por Emmanuel, psicografada por Chico, o Cristo Consolador, dos itens 3 e 43. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Na época em que Jesus disse isso, nós não tínhamos entendimento do Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade e o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras de alegoria. Levanta o véu propositadamente, lançando sobre certos mistérios, e vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, ao dar uma causa justa e um objetivo útil em todas as dores. De novo, a reclamação, né? Tinha uma pedra no caminho, eu tropecei na pedra, fiquei maldizendo quem largou a pedra lá. Aí volto a dizer: fazei ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. Se tirar essa pedra do caminho, pode vir alguém desavisado e não ver essa pedra e se machucar. Mas estou atrasado. Ok, mas tantos outros passaram por ali. Como a parábola do bom samaritano. Quantos que passaram e viram o sujeito deitado, machucado no chão? Quem foi que socorreu? Só o samaritano. Quanto aflito estava aquele que sofreu pancadaria, levaram tudo que tinha. E quem o socorreu? O Consolador, samaritano. Os diferentes tipos de aflição, dentre as que eu já falei, né, que todos nós temos um momento de aflição, sempre na vida. No Evangelho, eu vou citar algumas aqui. A passagem da mulher hemorrágica. A mulher sangrava há muito tempo. E quando ela soube que Jesus passaria por aquele lugar, ela procurou por Jesus, mas ela não conseguia, o tamanho era a quantidade de pessoas que seguia. E o que ela fez? Com muito esforço, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E Jesus perguntou para os discípulos: quem me tocou? Mestre, com tanta gente aqui, quem que nós vamos saber? Tanta gente está tocando. Não, nesse toque saiu de mim uma virtude. E a mulher se curou. Quanto aflita estava essa mulher para receber aquela cura? A pecadora que ia ser apedrejada, também, como ela estava aflita sabendo que ela ia morrer apedrejada. E Jesus não a condenou, simplesmente chega para lá no pessoal, perguntando: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, pelos escribas, fariseus, vazaram. E aí a mulher perguntou: e agora? Alguém aqui te condenou? Ela falou: não. Então vai e não peque mais. Aliviou aquela aflição dela? Com certeza.
há muitas moradas na casa do Pai. O que Jesus quer colocar com isso? Nas aflições. Por quê? Para que nós tenhamos consolo nas nossas aflições, muito do que a doutrina nos coloca, tem nisso também. Onde está a principal morada de Deus? Em nosso coração. Mas existem outras moradas, mundos distantes? Júpiter, Plutão, Saturno, existem vida? Existe. Então, para que nós nos consolemos das nossas aflições, é necessário que nós entendamos todas essas colocações do Evangelho segundo o Espiritismo através de tudo isso que Allan Kardec nos trouxe. Jesus promete retornar após a sua partida, porque ele diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou e vou preparar-lhes o lugar, e voltarei e levarei vocês comigo, para que onde eu estiver, estareis também. Então, o significado disso, Jesus promete retornar após a sua partida para o Pai, levando os seus discípulos para onde ele estiver, um lugar de união e de paz. Outra coisa que nós podemos levar em conta para as nossas aflições: orai e vigiai. Pedi e obtereis, está no Evangelho também. Significa que os nossos pedidos, que se for de forma sincera, for merecedor desse pedido, desde que não seja ganhar na loteria, mesmo assim, às vezes, Deus permite que nós ganhemos na loteria, desde que nós estejamos preparados para isso. Temos relatos de muitos na vida que ficaram pior quando ganharam aquela vultosa quantia do que quando antes. Você não pediu? Está aí, aprende agora. Do item 8, agora desse capítulo 6, do Cristo Consolador. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhes pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais, e nesse mundo vos cabem em partilha. Então, dos dois títulos de hoje, Bem-aventurados os aflitos, e complementando então a nossa aflição, o nosso Cristo Consolador, vejamos tudo aquilo que ocorre conosco hoje, nessa nossa atual encarnação. Se nós somos merecedores de tudo aquilo que estamos passando, agradecemos a Deus, sejamos abnegados, sejamos justos conosco mesmo. Não que pensando em nós mesmos sejamos egoístas, mas também pensando na figura do outro, fazer sempre para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Então esse Cristo Consolador da lição de hoje faz com que nós repensemos bastante, valorizemos tudo aquilo que nós temos, valorizemos por tudo aquilo que nós estamos passando, pois o Cristo não mente. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E para finalizar, amanhã é o último dia do ano. Na quinta-feira começa um ano novo. Que as nossas promessas de 31 de 12 de 2024 sejam reavaliadas para que nós possamos, diante de todas as aflições e diante de tudo aquilo que nós prometemos para nós mesmos que iríamos fazer e não fizemos, não sejamos aflitos novamente de repetir toda essa lista. Ou ler essa lista de 2024 e ver tudo aquilo que nós sabíamos que não ia conseguir, mas fizemos a promessa, então que sejamos os verdadeiros que possam ser consolados naquilo que nós vamos fazer. Naquilo que as panelas que nós deixamos de lavar nas encarnações anteriores, e vamos manter a pia limpinha. E que nessa noite de virada
hoje é 30, mas nessa noite de virada de ano, nós possamos reavaliar tudo aquilo que nós podemos fazer para nos melhorar. E que Jesus, nosso Consolador, continue a nos abençoar. Boa noite a todos, gratos pela presença e um ótimo 2026 para todos nós. Obrigado.